gente orar com amor, pode ser o maior lastro de miséria. Se a gente orar baseado na justiça de Deus e não na nossa, e clamar a Deus misericórdia, você pode pedir pela maior tragédia que for, pela circunstância mais adversa que nós estamos vivendo. Deus filtra. Graça e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Reac. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus amados, a pastora Camila Barros fez uma live, foi convidada pelo deputado Nicolas Ferreira para fazer uma live, onde nessa live ela falou sobre a oração. Ela ensinou a Nicolas e ao pastor Anderson Silva como se deve orar. Por que eu estou colocando eles dois aqui? Porque em uma live deles dois, um podcast deles dois, o pastor Anderson Silva disse que a gente tinha que orar para Deus destruir, para Deus acabar. Mas a pastora foi lá e ensinou totalmente diferente. Quando o pastor Anderson Silva deu essa declaração aqui, que eu vou colocar para vocês aqui, eu estou orando, mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé, do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor está rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não está crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. Pronto, vocês estão entendendo aí? Vocês viram? Ele ensinando ao povo fazer oração, desejando mal ao seu próximo. Meus amados, independente de quem seja a pessoa, nós não devemos orar pelo mal de ninguém, pedindo a Deus o mal de ninguém, pois Jesus não nos ensinou isso. Então aqui a pastora Camila Barros tem algumas coisas que eu não concordo com ela sobre cobrar para pregar essas coisas aí. Tá certo? Que eu tenho até um vídeo aqui, um pastor aqui repreendendo essas coisas aí. Mas ela foi aí convidada por Nicolas Ferreira e ela falou como deve ser a oração, meus amados. Eu vou deixar esse trecho aí para vocês acompanhar o que ela falou. Ela falou totalmente ao contrário do que o pastor Anderson Silva falou. O que ela falou está dentro da palavra. E a gente aqui zela pela palavra de Deus. Tá certo? Então ela falou sobre a oração e como nós devemos orar pela nossa nação. Aí sim, Deus ouve a oração. Tá certo? A própria Bíblia diz que você ora e não recebe, por quê? Porque pediu mal. O desejo do seu coração ali. Você não pediu justiça, há muitas vezes as pessoas querendo se vingar, aí coloca Deus nesse meio. Um desejo de vingança. Porque eu sei que é difícil a gente suportar muitas coisas que está acontecendo aí. Aí muitas vezes a gente vai e passa dos limites. Muitos estão passando do limite. E estão esquecendo daquilo que Jesus nos ensinou, tá certo? Vamos ouvir aí o que a pastora Camila Barros falou sobre a oração aí, viu? Vamos ouvir. Vai destruir o justo com o pecador? Jamais. Vamos aqui. Vou colocar do começo. Deus diz, não, eu não destruiria a cidade. Aí Abraão vai dizendo, me perdoa. Se tiver 45, se tivesse 45, eu não destruiria. Ou melhor, ele diz assim, se tivesse 40, eu não destruiria. E Abraão diz assim, me desculpa, como quem diz, eu sei que eu não tinha que estar me metendo nessa conversa, mas se tivessem 30. Aí Deus diz assim, se tivesse 20, eu não destruiria. Aí Abraão diz assim,
perdoa o abuso do teu servo, mas se tivesse 10, aí o Senhor diz para ele, Abraão, se tivessem 10, eu pouparia a cidade inteira. O que eu entendo? Que nem Ló e a sua casa eram justas diante de Deus. Deus não responde a Abraão. Ele se ausenta, pode olhar depois, Gênesis capítulo 18. Ele se ausenta, os anjos vão verificar Sodoma e Gomorra para a destruição. Mas antes de destruir, os anjos vão na casa de Ló, são recebidos por Ló, mandam Ló e a sua família saírem de casa. Eles não saem de casa, se demoram. Por verem que eles se demoram, o texto diz que os anjos que foram para destruir Sodoma e Gomorra pega Ló, sua mulher e suas filhas pela mão e leva eles para fora da cidade, porque a destruição já haveria de começar em Sodoma e Gomorra. E o texto, versículo 29 do capítulo 19, o texto vai dizer assim, e livrou o Senhor a Ló e toda a sua casa, não foi só Ló, não, livrou a Ló e toda a sua casa por amor a Abraão. Olha o poder de um intercessor que ama a glória de Deus e não a glória do seu nome. Que ama a glória de Deus e não a glória de esfregar as suas orações respondidas na cara dos outros. Eu acho isso tão lindo, porque Deus não afagou Abraão dizendo assim, tá bom, meu filho, eu vou atender teu clamor. Não. E é isso que a nação brasileira também tem que entender. Deus não tem que trazer vários sinais no céu e nem reportagem nenhuma para poder dizer, ó, eu estou ouvindo a oração de vocês. Não. Quando Deus não fala, é porque ele está disposto em agir, ele está trabalhando, sabe? Assim como enquanto aquela mulher cananeia clamava, e Jesus não lhe respondia, mas ele estava ouvindo tudo que ela falava. A mesma coisa foi Abraão. Ele não disse para Abraão, Abraão, tá bom, vou atender teu pedido. Não falou nada, deixou o cara no seco. Mas foi lá e fez aquilo que ele sabia que o coração de Abraão desejava. Porque Abraão também não pediu. Abraão também não chegou a dizer, Senhor, por favor, meu sobrinho, que eu reconheço como... Não falou. Foi só o sentimento. Deus viu o coração dele. Foi lá e livrou o cara e a casa todinha dele. E ele não era justo, mas fez isso por amor a Abraão. Então, quem é Abraão? Um intercessor. Amém. Quem foi a mulher do fluxo de sangue? A cananeia. Uma intercessora. Amém. Esse convite que você fez para nós, quanto nação brasileira, o que o Senhor está dizendo? Estou chamando vocês como meus intercessores. Intercedam a minha palavra, intercedam a minha vontade, intercedam a misericórdia. O que eu queria te pedir, amigo, e eu vou concordar com você em oração aqui, quando você nos elevar a Deus em oração, é peça a Deus misericórdia. Amém. Por favor. Bartimeu pediu misericórdia e foi atendido. A cananeia pediu misericórdia e foi atendida. A oração de Abraão falava sobre misericórdia. O desejo dele manifestava misericórdia e foi atendido. É muita arrogância nossa hoje. Eu vou falar. Achar que a gente tem know-how o suficiente para dizer, Deus, faz justiça, você me desculpa. Mas se Deus decidir fazer só justiça e não misericórdia, vai sobrar para a igreja também. Porque a justiça de Deus é balança fiel. E é por isso que quando os sacerdotes se apresentavam diante de Deus, para interceder pelo povo, seja Moisés, e seja qualquer sacerdote, eles diziam, não justiça, mas eles se colocavam na posição de misericórdia em favor do povo. Senhor, tem misericórdia. O que Daniel orava? O que Jeremias orava no auge do pecado de Israel? Senhor, não nos recompense de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com a tua misericórdia. Sabe o que ele estava querendo dizer? Porque eu sei que se o Senhor vier para trazer justiça, não sobra ninguém, nem quem está intercedendo. É isso que ele está dizendo. Então vamos pedir misericórdia, gente. Amém. Vamos abandonar a vingança que está associada à vanglória e vamos pedir a Deus misericórdia de nós, dos nossos filhos, da nossa fé. Vamos usar maior tempo da nossa oração pedindo a Deus para favorecer o que cremos do que para abater os que não creem. Vamos usar mais tempo falando do que o nosso Deus pode fazer por nós, amém, sabe? Em oração e intercessão. Então é isso, tá bom? Vamos interceder. Amém, glória a Deus. O tempo da pastora Camila é 15 minutos, mas eu não seria maluco de parar ela de falar do tanto que... Não, pode voltar, pastor. Do tanto realmente que foi gratificante e engrandecedor para a nossa alma. E eu te peço aqui para que você não faça, para quem está assistindo aqui, dessa oração uma oração como qualquer outra. No qual sentido?
Tem gente que vai, pastora, para a igreja hoje sem esperar nada novo mais. Vocês ouviram aí, meus amados? Vocês ouviram aí? Completamente diferente do que o pastor Anderson Silva falou. Sabe o que é isso aí? Bíblia, meu irmão. Bíblia. Nós temos que orar para Deus ter misericórdia. Misericórdia. E não orar para Deus destruir ninguém. Deixe seu comentário aí. Você concorda com a fala da pastora Camila Barros? Você concorda com o que ela falou? Ou você concorda com o que o pastor Anderson Silva falou? Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Amo vocês.